Para preencher este formulário poderá fazê-lo de duas formas. A primeira, mais simples, será preenchê-lo diretamente no seu PC e depois imprimi-lo. A segunda será imprimi-lo e depois preencher em letras legíveis, maiúsculas e sem rasuras. Comece por preencher o ponto 1.1, a sua identificação pessoal, onde irá colocar o seu nome completo e sem abreviaturas. Passe para o ponto 1.2, onde vai identificar a que título preenche o formulário. Como pode verificar, seleciona a primeira opção, Mediador de Seguros, não preenche 1.3. Passa automaticamente para o ponto 1.4, onde vai identificar a categoria pretendida ou a categoria da entidade de mediação em que se enquadra. Neste caso, como vê, será a primeira opção que diz Mediador de Seguros Ligado, nos termos da sublinha I da linha A do artigo 8º do Decreto-Lei nº 144/2006, de 31 de julho. Passa para o ponto 1.5, onde vai identificar o ramo ou ramos em que vai exercer a atividade. No seu caso, é aconselhável optar por ramos não vida, como vê. Vai passar para o ponto 2, onde vai preencher os seus dados gerais. Comece a preencher o seu sexo ou género, masculino ou feminino, a sua data de nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. A sua nacionalidade. No 2.4, onde pede informação sobre o seu bilhete de identidade, poderá ser possuidor já de cartão de cidadão. Caso seja possuidor de cartão de cidadão, coloque apenas o número do cartão de cidadão e na data de emissão coloque, em vez da data de emissão que não tem indicado no cartão de cidadão, a data de validade do seu cartão de cidadão. Caso ainda possua bilhete de identidade, deverá preencher os campos conforme a informação solicitada. 2.5 vai preencher o seu número de contribuinte. Em relação à repartição de finanças, coloca a localidade da repartição de finanças respectivas, caso saiba. Caso não saiba, poderá deixar em branco. Em 2.6, vai colocar a sua morada profissional, que será igual à sua morada de residência, com o respectivo código postal, em primeiro lugar os 4 dígitos do código postal, no segundo campo os outros 3. E por último a localidade, por exemplo, Lisboa. E não preenche mais nada nos pontos 2. Passa automaticamente para o ponto 3, onde vamos falar da qualificação. No 3.1, pede as suas habilitações literárias. Por exemplo, 12º ano de escolaridade. Quer dizer que será o grau de escolaridade mais alto que tenha neste momento concluído. A seguir, vai optar pela primeira frase, curso sobre seguros reconhecido pelo Instituto de Portugal, e na identificação do curso vai preencher APS, traço ligado, atividade principal, entre parênteses, traço não vida e novamente entre parênteses e-learning. E não preenche mais nada no ponto 3. Passe para o ponto 4, onde fala em incompatibilidades. E no ponto 4, assim como o ponto 5 seguinte, a forma de preencher será ler todas as questões. Podemos começar por ler a primeira questão, que diz: desempenha alguma atividade, função ou cargo incompatível com a atividade de mediação de seguros ou outros mencionados no ponto 4.2 a 4.6 deste formulário? Quer isto dizer que, para responder a esta questão, deverá, em primeiro lugar, ler as perguntas do 4.2 ao 4.6. Caso todas as respostas sejam negativas, a resposta à pergunta 4.1 será não, conforme vê aqui indicado. Caso seja positiva, deverá detalhar, neste campo respectivo, a razão pela qual respondeu afirmativamente a uma das questões dos pontos da 4.2 à 4.6. Passe para o ponto 5, onde aparecem as questões de idoneidade. Conforme o ponto anterior, a resposta à primeira pergunta podemos dar logo à medida que vamos lendo. Por exemplo, encontra-se registado junto à autoridade de supervisão do setor financeiro e esse registro está sujeito a condições de idoneidade? Não ou sim? No caso de ser sim, conforme foi referenciado anteriormente, deverá detalhar no campo respectivo a razão pela qual a pergunta foi respondida de uma forma afirmativa. Na pergunta 5.2, incorreu em alguma circunstância indiciadora do incumprimento dos requisitos de idoneidade previsto no artigo 13º do Decreto-Lei 154/2006, 31 de julho, mencionada nos pontos 5.3 a 5.9 deste formulário?
Quer isto dizer que só poderá responder esta questão depois de ler as perguntas do ponto 5.3 ao 5.9. Novamente, caso as perguntas sejam todas de resposta negativa, a resposta à pergunta 5.2 será não. Caso alguma seja positiva, a resposta ao 5.2 será sim, e na própria pergunta, dentro da resposta afirmativa, deverá, no campo respectivo, descrever a razão pelo qual respondeu afirmativamente a essa questão. Óbvio que o que se pretende é que as respostas sejam todas negativas. Caso tenha alguma dúvida, poderá entrar em contacto com o Departamento de Formação. Ao preencher os pontos 5, não preenche o ponto 6, porque apenas é destinado a agentes de seguros ou corretor de seguros, não se aplicando ao seu caso. Passa para a última página, onde vai colocar a data em que preenche o formulário, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Imprime o formulário e, após a impressão, deverá assinar conforme o seu cartão de identificação. Guarda o formulário, pois deverá ser entregue quando iniciar a sua formação presencial. Também poderá ser necessário digitalizá-lo para inserir numa plataforma ou até enviar-nos por e-mail, se tiver essa possibilidade. Obrigado e até breve.